Fala investidores, como vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo nós vamos falar sobre a queda nos rendimentos dos fundos de papel em relação aos fundos de tijolo. Mesmo com o IFIX subindo desde março desse ano sem parar em linha reta e acumulando uma alta de 16%, por que os fundos imobiliários de papel estão sofrendo tanto na distribuição de dividendos em relação aos outros fundos? É sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Bom, investidores, como vocês já sabem, antes de começar, eu preciso deixar aquele disclaimer. Essa não é uma recomendação de compra ou de venda de qualquer um dos papéis que eu vou mostrar nesse vídeo para vocês. A ideia aqui é trazer para você, investidor, o máximo de informações possíveis para ajudá-los a tomar a melhor decisão de investimento. Sendo assim, utilizem essas informações com sabedoria. Dito isso, investidores, por que os fundos de papel estão perdendo tanto em rendimento comparando com outros fundos imobiliários de tijolo ou até mesmo fundos híbridos? Isso porque o IFIX ele subiu praticamente em linha reta desde o mês de março desse ano de 2023 e já acumula uma alta aqui de 16%. Qual que é o sentido dessa queda nos rendimentos dos fundos imobiliários de papel? Bom, para ajudar a explicar isso, eu vou entrar aqui no site Status Invest e vou trazer 3 exemplos para vocês. O primeiro exemplo que eu trouxe é o fundo HGLG. Ele é um fundo de tijolo que investe em galpões logísticos. Hoje, investidores, ele vale aqui, o valor da sua cota é de R$ 158. E nos últimos 12 meses ele vem distribuindo aqui o equivalente a 9,25% em dividendos. Dando uma olhada aqui na sua distribuição de dividendos detalhada, e isso, obviamente, olhando apenas 2022 comparando com 2023, a gente percebe que a distribuição de dividendos desse fundo está exatamente igual à do ano de 2022. Ou seja, ela está super linear, tendo pouca oscilação comparando um ano com o outro. E isso acontece, investidores, porque os fundos de tijolos eles sofrem atualização e reajuste de contrato de forma anual. Portanto, investidores, o dividend yield que ele distribui vai ser atualizado praticamente de em um ano. Em geral, é dessa forma que os contratos de aluguel funcionam. E tratando aqui do fundo HGLG, quando a gente olha o indexador ao qual esses contratos de aluguel desse fundo estão atrelados, a gente percebe que os indexadores principais são o IPCA, que é o índice de inflação, e o IGPM, que também é um índice de inflação. Em resumo, os contratos de aluguel aqui do fundo imobiliário HGLG serão atualizados pela inflação. Porém, investidores, quando a gente fala aqui de fundo de papel, e o exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é o RECR11, que é um fundo imobiliário composto de certificados de recebíveis, a história agora é outra, investidores. Por exemplo, esse fundo aqui, ele negocia lá na B3 pelo valor aqui de R$ 85,84 a cota. E ele distribui bem mais dividendos quando a gente compara com o fundo imobiliário HGLG. Nos últimos 12 meses, ele distribui aqui já 12,18%. Comparando aqui com o fundo imobiliário HGLG, ele distribui apenas 9,25%. E da onde vem essa diferença, investidores? O fundo HGLG, ele investe em imóveis físicos, ou seja, ele é proprietário dos galpões logísticos. Diferente do fundo RECR11, que ele apenas investe na dívida de aluguel de outras instituições. Por exemplo, quando o locatário ele quer receber adiantado aquele contrato de 3 anos que ele tem de aluguel, ele vende esse contrato para um fundo imobiliário de papel. E obviamente a administradora, que compra certificados de recebíveis vai colocar um spread em cima desse valor adiantado para o locatário. E isso, investidores, adiciona risco nessa operação. Portanto, os fundos imobiliários de papel, eles oferecem um risco maior do que um fundo imobiliário de tijolo. E para atrair investidores para esse tipo de investimentos com maior risco, o dividend yield tem que ser mais atrativo. Sendo assim, em linhas gerais, os fundos imobiliários de papel vão pagar sempre melhores dividendos do que um fundo imobiliário de tijolo. Bom, e agora vem aquela questão, por que os dividendos dos fundos imobiliários de papel caíram tanto nos últimos meses? Assim como os fundos de tijolos, os fundos imobiliários de papel também reajustam os seus contratos, os seus certificados de recebíveis, através de um indexador. Porém, investidores, os fundos imobiliários de papel fazem essa atualização desse valor mensalmente, ou seja, oscilando muito mais do que um fundo imobiliário de tijolo que faz o ajuste, o reajuste dos seus contratos de aluguel apenas anualmente. Por conta disso, os fundos imobiliários de papel sofrem maior oscilação na distribuição de dividendos no curto
curto prazo. Para a gente ver isso no detalhe, eu trouxe aqui o relatório gerencial do Fundo Imobiliário RECR11. E aqui dentro, investidores, a gente tem acesso a diversas informações que o administrador disponibiliza para nós investidores. Mas eu vou trazer aqui para vocês apenas a distribuição desses certificados de recebíveis por indexador. Aqui nesse gráfico, o gestor desse fundo ele disponibiliza para a gente a divisão para cada um dos certificados de recebíveis, o indexador. Em linhas gerais, 47% dos certificados de recebíveis que compõem a carteira desse fundo estão reajustados pelo índice IPCA, ou seja, o índice de inflação. Portanto, se a inflação subir muito, descer muito ou até mesmo ficar negativa, esses certificados serão atualizados pelo índice IPCA. No entanto, investidores, aqui nós temos um percentual de 29% desses certificados de recebíveis que também estão atrelados ao IPCA, porém, dentro do contrato de reajuste, ele não considera a variação negativa. Ou seja, se o IPCA vier negativo, esse contrato ele não é reajustado. Por outro lado, a gente tem um percentual pequeno, no total aqui de 19%, que é atualizado pelo CDI. Para quem não sabe, investidores, o CDI ele está diretamente atrelado à taxa Selic. Basicamente, os contratos serão atualizados de acordo com o CDI. E por último, a gente tem aqui 3% desses certificados de recebíveis que estão atrelados ao IGPM, que também é um índice de inflação. Em resumo, investidores, mensalmente os certificados de recebíveis são atualizados por esses índices, sofrendo uma maior oscilação no curto prazo comparado com o fundo imobiliário de tijolo. Por conta disso, a gente está vendo aí no mercado os fundos de tijolos entregando uma rentabilidade super estável para os seus cotistas, diferente dos fundos imobiliários de papel, que vem oscilando bastante. Quando a gente olha aqui a distribuição de dividendos desse fundo de papel, a gente percebe, investidores, que ele oscilou bastante aqui no início do ano e também vem caindo agora nesse meio do ano para o final. E comparando aqui 2023 com 2022, a gente percebe que esse ano de 2023 ele pagou muito menos dividendos comparado com o ano de 2022. E isso, investidores, está totalmente atrelado à oscilação dos indexadores de inflação e também da taxa Selic, que vem caindo desde o ano passado, impactando diretamente os fundos imobiliários de papel. E para fechar o nosso comparativo, eu trouxe aqui um fundo imobiliário de tijolo, porém esse fundo imobiliário ele investe no setor corporativo, ou seja, ele investe em lajes corporativas. Eu estou falando aqui, investidores, do fundo imobiliário KNRI11. Na B3 hoje, o preço da sua cota é de R$ 162 e ele distribui de dividendos 7,37% nos últimos meses, ou seja, bem menos do que um fundo imobiliário HGLG que investe lá no setor de logística. Porém, quando a gente olha aqui a sua distribuição de dividendos, a gente percebe que nesse ano de 2023 ele vem distribuindo mais dividendos em comparação aqui com o ano de 2022. Portanto, esse tipo de fundo imobiliário vem tendo uma performance melhor comparado, por exemplo, com o HGLG. Mas vale destacar que mesmo assim ele paga menos dividendo nos últimos 12 meses comparado com o fundo imobiliário HGLG. Bom, agora que você já entendeu por que houve essa oscilação tão grande na distribuição de dividendos comparando o fundo imobiliário de tijolo com o fundo imobiliário de papel, o que você, investidor, tem que fazer? Vende todos os fundos imobiliários de papel e coloca tudo em fundos de tijolo, ou você foge dos fundos imobiliários e vai para a renda fixa? Bom, investidores, a resposta é nenhum e nem outro. Você, como investidor, deve diversificar a sua carteira de fundos imobiliários, misturando fundos imobiliários de tijolos, obviamente de diferentes setores, seja ele de logística, shoppings e até mesmo lajes corporativas. Incluir também na sua carteira de fundos a parte de fundos híbridos, que vão investir tanto em certificados de recebíveis como também no próprio imóvel. Considerar uma parcela de fundo de fundos e, obviamente, considerar uma parcela de fundos de papel. Dessa forma, você diversifica o seu patrimônio em diferentes fundos imobiliários e pode surfar a onda de todos eles. Mas me diz aí, investidores, o que você achou dessas informações? Você já investe em fundos imobiliários? A sua carteira está bem diversificada? Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. E esse vídeo ele vai ficar por aqui. Se gostaram, deixa o like aí pra gente, isso nos ajuda muito a continuar a produzir esse tipo de conteúdo para vocês. Não se esqueçam de se inscrever no canal e também ativar as notificações. Para quem aí não me conhece, eu sou o Leandro JP e esta aqui é a Tríade.